Olá, boa noite para você. Hoje é terça-feira, dia 16 de março. Já está no ar o Alterosa Alerta, segunda edição para toda a Zona da Mata e Campos Vertentes. Desde já, muito obrigada pela sua companhia, pelo seu carinho. Quer ficar bem informado? Então fique comigo. A partir de amanhã, todos os municípios mineiros estarão na onda roxa, a que tem as medidas mais restritivas para o enfrentamento da pandemia da Covid-19. O governador Romeu Zema, bem cedinho, avisou que os municípios não têm mais o direito de aderir ou não ao programa Minas Consciente. Segundo ele, todo o estado é obrigado a cumprir as determinações, inclusive o toque de recolher. Romeu Zema destacou que a medida de adotar a onda roxa no estado foi tomada após reunião com secretários de saúde dos municípios mineiros e afirmou que é preciso reforçar o isolamento social agora para evitar mais mortes. Chegamos num ponto, nesses últimos dias, em que o nosso sistema de saúde entrou em colapso. O que nós estamos fazendo nesse momento é para evitarmos esse tipo de cena, que nós só assistimos em filmes de horror. Segundo o governador, o problema não é falta de leitos, mas de profissionais especializados para atuar na linha de frente do combate à pandemia do novo coronavírus, que tem uma nova cepa disseminada pelo estado. E quero lembrar que temos leito nos hospitais. Dá para ampliar a capacidade, mas não existem profissionais. Na entrevista coletiva, ao lado do secretário de Saúde, que tomou posse nesta segunda-feira, e do comandante-geral da Polícia Militar, Zema afirmou que é preciso esperar mais um pouco pela chegada das vacinas para que as cidades voltem às atividades normais. Estamos, sim, correndo atrás de 5 vacinas, Pfizer, AstraZeneca e Coronavac. Todas essas 3 já estão autorizadas pela Anvisa e nós já temos contatos com os respectivos laboratórios e temos também com a Janssen e Sputnik, que ainda não estão homologadas, mas deverão ser em breve. Segundo o secretário de Saúde, serão inaugurados novos leitos em hospitais públicos da capital e do interior de Minas já nesta semana. Abrimos os 10 leitos do Júlia Kubitschek ontem, já estão abertos. Provavelmente amanhã mais 9 leitos de CTI serão abertos no mesmo hospital. O Eduardo de Menezes abriu 15 leitos. Em Juiz de Fora, já estamos abrindo 10 leitos pediátricos e neonatais para abrir outros 10 leitos de CTI adulto no Hospital João Penido. No João 23, Hospital do Trauma, já estava revocacionando 20 leitos para terapia intensiva. E o Hospital João Paulo II, 16 leitos pediátricos. Na prática, a onda roxa impõe medidas de restrição para os 853 municípios de Minas Gerais. A adesão é obrigatória. Pelas regras, a circulação de pessoas será controlada entre as 8 da noite e as 5 da manhã, com a ajuda da Polícia Militar. A expectativa é de reduzir os índices de contaminação pelo novo coronavírus nos próximos 15 dias e desafogar a rede de saúde. No horário comercial liberado, apenas os serviços essenciais podem funcionar. A PM vai abordar quem estiver nas ruas e orientar. Se a pessoa que estiver circulando não tiver justificativa e insistir em permanecer na rua, poderá ser conduzida. A pessoa precisa obedecer e seguir. Sabemos do momento crítico que todos estamos, mas a polícia vai ser firme e ela vai aplicar o que está determinado. Recado está dado, né? Alguns municípios da região têm decretos municipais com menos restrições que as impostas pelo estado. Vamos ver. Desde sábado, 6 microrregiões de saúde da Zona da Mata estão na onda roxa do plano do governo do estado Minas Consciente. São elas: Juiz de Fora, Lima Duarte, São João Nepomuceno Bicas, Santos Dumont, Cataguases, Leopoldina e Além Paraíba. Ao todo, são 52 cidades. A medida é válida por 15 dias. Até essa segunda-feira, mesmo com a deliberação estadual, Leopoldina ainda não tinha aderido à onda roxa. O município estava na onda amarela, considerada como de nível de restrição intermediária pelo governo mineiro. As atividades comerciais e eventos estavam autorizados com restrições de capacidade e distanciamento entre as pessoas. Segundo a Prefeitura, as adequações seriam publicadas na tarde dessa segunda.
De acordo com o decreto do governo do estado, os municípios que estão na onda roxa devem suspender todos os serviços, comércios, atividades ou empreendimentos públicos ou privados que não sejam considerados essenciais. O estado considera como essencial serviços de saúde, supermercados, oficinas mecânicas, agências bancárias, construção civil, setores industriais ligados a produtos essenciais, assistência veterinária, call center, entre outros. As atividades comerciais só são permitidas por meio de aplicativos, internet e telefone. A entrega de mercadorias deve ser feita em domicílio ou retirada em balcão. O que fica proibido, segundo as determinações estaduais, é o consumo no próprio estabelecimento. Entretanto, o município de Bicas criou um decreto próprio estabelecendo regras diferentes às do estado para controle da pandemia. De acordo com um documento publicado nesse domingo, o consumo de bebida alcoólica ficou proibido somente em locais públicos. Os bares e restaurantes tiveram o funcionamento autorizado desde que os estabelecimentos restringam a colocação de mesas e cadeiras em calçadas. Mesmo com a redução de rigor nas medidas, estabelecimentos ainda descumpriam as regras. Muita gente respeita, mas muita gente está andando sem máscara. Agora eu já mandaram botar a máscara. Até anteontem eu fiquei com raiva. Eu vou tirar a máscara, mas depois pensei, vou botar a máscara. Que o Covid está demais, né? Jovem não respeita não, né? Só os idosos mesmo. Jovem vai tudo para a balada. A gente fica dentro de casa, esperando a morte chegar. O horário estabelecido para o toque de recolher também foi modificado em Bicas. Segundo o decreto municipal, os estabelecimentos comerciais, incluindo os bares e restaurantes, devem fechar entre as 10 horas da noite e as 5 da manhã. Mas a deliberação do estado é clara. O toque de recolher deve acontecer a partir das 8 horas da noite. A gente não gosta muito desse termo toque de recolher porque ele remete a uma situação ampla e restrita. E o que a gente tem é uma restrição à movimentação num horário específico, certo? E aquela movimentação que é típica, de ser inapropriada ao nosso momento de pandemia, certo? É aquela movimentação aleatória, normalmente para fins de entretenimento. Eu vou espairecer a cabeça na praça, eu vou encontrar com amigos. É essa movimentação que há agora uma restrição, ok? Mas as pessoas não estão absolutamente impedidas de sair na rua. Recomendado à população que precise sair após as 20 horas, que leve provas do que ela está indo fazer. Caso eu não tenha nenhuma prova, isso não caracteriza que eu estou cometendo um crime, mas eu posso vir a ter que responder por isso, eu posso ser levado, caso esteja por exemplo, trajado para festa, não é isso? Sem uma prova do que eu estou indo fazer, eu posso ser conduzido à presença do delegado de polícia e instaurado um inquérito depois para averiguar o que eu estava fazendo. E aí eu teria que provar futuramente. Por isso é recomendado, sim, que eu leve o que eu tiver para mostrar ao fiscal por que eu precisei sair após as 20 horas. Segundo a Superintendência Regional de Saúde do Governo de Minas, a onda roxa é uma etapa impositiva e que todas as cidades devem cumprir automaticamente os protocolos definidos segundo a deliberação do Comitê Extraordinário da Covid-19. Portanto, as gestões municipais não têm autonomia para serem menos restritivas. Ainda segundo a Superintendência Regional de Saúde, quando uma prefeitura descumpre as regras, fica sujeita à responsabilização, respondendo pelo descumprimento à Justiça e ao Ministério Público. Sobre a situação do município de Bicas, a Superintendência informou que está avaliando o caso com a participação ativa do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde. Vale lembrar que o Estado ele não é um superior hierárquico do município. O Pacto Federativo ele traz a autonomia política e administrativa. Então, o Estado não é corregedor do município, mas o município está sujeito a diversos órgãos de controle, assim como nós do Estado. E ao impor medidas mais ou menos restritivas e amplas que extrapolam a sua competência, o gestor fica sob o risco de ser responsabilizado pelo resultado.
Então, esses que editaram essas medidas que não são regulares, né, não pode um ente federado, no caso entre o município, o estado e a União, editar medidas que sejam menos restritivas do que as que o outro editou, ele está sujeito a um risco de receber essa responsabilização. E ele será questionado pela CGE, pelo Tribunal de Contas ou pelo Ministério Público, inclusive judicialmente, e respondendo por os crimes típicos da atividade do gestor. O decreto de adesão à onda roxa da Prefeitura de Leopoldina foi publicado nesta segunda-feira. No documento, a Prefeitura permite o funcionamento apenas de serviços considerados essenciais, segundo o estabelecido pelo programa Minas Consciente. Mas, com relação à restrição de circulação de pessoas, a Prefeitura alterou o horário estabelecido pelo programa estadual, de 8 da noite para as 10 horas da noite. Nós tentamos contato com a Prefeitura de Bicas, mas não conseguimos retorno até o fechamento dessa edição. E na volta do intervalo, vamos fazer um giro pela região para acompanhar como os municípios têm se adequado à onda roxa do programa Minas Consciente. É já já. Muito bem, já estou de volta com a Alterosa Alerta, segunda edição para você. 6 micro-regiões aqui da nossa área foram incluídas na onda roxa do Minas Consciente no último sábado. Nós vamos fazer agora um giro para ver como os municípios têm se adequado ao programa. Na cidade de Santos Dumont, a Prefeitura informou que já nos primeiros dias de restrição, houve uma redução na circulação de pessoas pela cidade. O município reforçou a fiscalização. Nessa segunda-feira, 100% das unidades de terapia intensiva e 70% dos leitos de enfermaria dedicados ao tratamento da Covid-19 estavam ocupados por pacientes da cidade e também da região. E não para por aí, não. Agora a gente vai para a cidade de Cataguases. Por lá, o prefeito José Henrique assinou, no final da tarde desta segunda-feira, um decreto municipal que restringe o funcionamento aí de algumas atividades econômicas e estabelece também normas específicas para os estabelecimentos que têm permissão para funcionar. Os produtos podem ser retirados nos balcões das lojas sem consumo no local e o delivery também está liberado. As academias, barbearias, salões de beleza e estética foram autorizadas a funcionar em regime de agendamento. Mas essas atividades não são permitidas pelo Estado na onda roxa. Como o decreto municipal de Cataguases apresenta divergências e ameniza as restrições do Minas Consciente, a Prefeitura informou que o documento vai ser revisto e terá alterações em breve. Agora vem comigo, gente. Na cidade de Além Paraíba, a Prefeitura publicou um decreto adotando o protocolo da onda roxa do Minas Consciente, mas com diferença em relação ao que determina o Estado quanto ao toque de recolher. O município estendeu o toque para as 10 horas da noite, ao invés das 8, como determina o Estado. Segundo a Secretaria de Saúde do município, a adequação ao horário previsto pelo governo do estado, ela deve ser feita, mas ela não soube informar uma data certa para que a prefeitura faça toda essa alteração, toda essa mudança. Agora a gente vai para a cidade de São João Nepomuceno. Por lá, o prefeito publicou um decreto municipal no domingo. A divergência com o decreto do governo do estado, gente, está no funcionamento de indústrias. No decreto municipal, não há restrições de setor específico para as indústrias, mas, segundo o programa Minas Consciente, só podem funcionar as indústrias relacionadas aos serviços essenciais. A Prefeitura informou que a indústria têxtil movimenta aí cerca de 8.000 pessoas em São João Nepomuceno e que o Executivo entendeu que manter essas pessoas afastadas das atividades de trabalho poderia significar uma maior circulação de pessoas nas ruas. Ainda segundo a Prefeitura, o decreto adota os protocolos mais rígidos para adequar a necessidade de contenção do avanço aí do coronavírus à realidade local. Tá aí, portanto, um tour pela nossa região para você ficar sabendo exatamente o que está acontecendo em algumas das cidades aí da Zona da Mata Mineira. Vou dar uma paradinha agora, vou para um rápido intervalo, eu volto com muita informação, hein? Não saia daí. Muito bem, já estou de volta com o Alterosa Alerta, segunda edição. E a Prefeitura de Juiz de Fora publicou um novo decreto ainda mais rigoroso. Laís Possani.
O decreto tem como finalidade complementar normas de restrição que já foram estabelecidas na deliberação do governo do estado. O Márcio Guerra, ele é secretário de comunicação da Prefeitura de Juiz de Fora. O que chamou a atenção muito da população foi a questão dos ônibus. Explica por que essa decisão foi tomada e como é que vai funcionar. O decreto do governador Zema, na última sexta-feira, né, que determinou a partir de meia-noite de sábado o início do toque de recolher, determina que a partir de 8 da noite as pessoas parem de circular, a não ser aquelas que têm alguma atividade muito específica dentro da área de saúde e alguns profissionais que precisam sair nesse horário. Por conta disso, não há como funcionar o ônibus depois de 8 da noite em função do decreto do governador. Nós estamos cumprindo o que o decreto determina, porque não cabe ao município ampliar alguma coisa que o governador decretou. Nós podemos restringir. A Prefeitura, na sexta-feira, anunciou que o cumprimento do dever dela de seguir o que o governador determinou, e esse ajuste teve 48 horas para ser feito pelas empresas e pelas pessoas. E no caso de pessoas que precisam trabalhar a partir das 20 horas, como é que elas vão poder fazer para chegar ao trabalho se elas não puderem pagar um serviço de transporte particular? De quem que é a responsabilidade? Essa negociação tem que ser feita com o patrão, né, com as empresas, para que ela possa ter condição de se deslocar para ir e vir, porque o decreto, volto a dizer, do governador determina que o funcionamento seja de 5 até as 8 da noite, depois é o toque de recolher. Agora, a respeito das celebrações religiosas, como é que vai funcionar aos domingos? Somente aos domingos, com a capacidade de 20% do espaço onde esses cultos, missas, reuniões, né, religiosas sejam feitos. O decreto do governador falava de 30% e a Prefeitura decidiu colocar 20%, porque tem algumas igrejas que são com espaço muito grande. E reduzir para 30% seria ainda uma aglomeração muito grande no momento de alto risco de contaminação. Para a gente finalizar, a fiscalização, como é que ela vai acontecer, intensificada, para que tudo isso que foi acordado, foi deliberado pelo Estado e também decretado pela Prefeitura seja cumprido? Nós estamos com toda a equipe da fiscalização, da Secretaria de Atividades Urbanas na rua, com os fiscais do PROCON, com o pessoal da Vigilância Sanitária e também com o apoio da Polícia Militar, da Guarda Municipal, que estão fazendo um trabalho desde sexta-feira, bem intenso, para que as pessoas cumpram aquilo que foi determinado pelo governador. E lembrando que elas têm sempre espaço para denunciar aquilo que elas encontrarem de irregularidade, porque nesse momento é importante fazer isso. Não adianta só você, cidadão, cidadã, se proteger se alguém do seu lado não está fazendo isso, tem uma festa do lado da sua casa. Ajude a gente a ajudar a todos nós. É isso aí, vamos respeitar, né? Agora o assunto é com você que tem sentido aquelas dores incômodas na coluna, nas articulações e em outras partes do corpo. Será que você precisa de um ortopedista e não sabe? Ou sabe e não tem a quem recorrer? Então preste bem atenção nessa dica aqui, gente. Na Fundação IMEPEM você encontra um ambulatório totalmente dedicado à ortopedia geral. É isso mesmo. Na Fundação IMEPEM você encontra alívio para todas as suas dores. Se você sofre com formigamentos, rigidez nos músculos, cansaço excessivo, dores constantes, inchaços, queimação nas articulações, deformidades nos pés ou nos membros, marque logo a sua consulta. Sem mensalidade, sem filas e com aquele precinho que eu sei que você adora. A Fundação IMEPEM, ela fica no Centro Comercial, no bairro São Pedro, próximo ao Supermercado Bretas. Você também pode entrar em contato aí pelo WhatsApp. O número é o 32 991650013 ou ligue para 32 3216 2515. Marque agora mesmo a sua consulta. Você merece se cuidar. É só entrar em contato com a Fundação IMEPEM. Bom, e daqui a pouquinho, às 9h15 da noite, tem Libertadores da América aqui na TV Alterosa, o jogo da volta a Ayacucho do Peru contra o Grêmio. Então, não perca, eu tô indo embora. Ótima terça para você. Até lá. Tchau, tchau.
Brasil.